Existe uma forma alternativa para a gente construir um somador completo, neste caso usando dois meios somadores e uma porta lógica U. O diagrama para a geração do somador completo a partir de meios somadores está apresentado aí no slide. Vamos provar que esse circuito aí vai gerar um somador completo. Então, para facilitar nosso desenvolvimento, eu coloquei aqui as expressões lógicas de saída de um half adder, porque elas vão ser necessárias para elaborar a expressão lógica de saída aqui no meu somador completo. Então vamos gerar primeiro a expressão lógica de saída aqui desse primeiro half adder. Ora, nesse half adder, as minhas entradas é A e B. Então minha saída S vai ser A XOR B e a minha saída CO vai ser AB. Vamos agora prestar atenção nesse segundo half adder. Nesse segundo half adder, uma das entradas é CI e a outra entrada é justamente o resultado do primeiro half adder, no caso A XOR B. Então minha saída S vai valer quanto? Vai valer CI, que é a primeira entrada desse half adder, XOR a segunda entrada desse half adder, que nesse caso é A XOR B. Sempre lembrando que uma operação lógica XOR ela é comutativa, então simplesmente eu posso reagrupar esse termo como sendo A XOR B XOR CI. E veja que isso aqui está ligado na minha saída S. Já esse segundo termo aqui, o CO, vai ser igual a quanto? Esse CO aqui vai ser a primeira entrada do half adder, operação lógica AND, e a segunda entrada do half adder. A primeira entrada do half adder é CI, a segunda entrada do half adder é A XOR B. Todavia, quem é A XOR B? A XOR B pode ser escrito como A negado B ou A B negado. Desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter o que? A negado B CI ou A B negado CI. Minha saída CO, no caso, vai ser igual a quanto? Vai ser essa primeira entrada ou essa segunda entrada aqui. Então, minha saída CO vai ser A negado B CI ou A B negado CI ou AB. Fica como exercício, você pode provar isso usando o mapa de Carnot ou simplificação algébrica, que essa expressão de cima vai justamente resultar em AB ou ACI ou BCI. Como a saída S e a saída CO são exatamente iguais à saída S e à saída CO de um somador completo, então essa associação de dois meios somadores com a porta lógica OR também implementa um somador completo. Muito bem, utilizando os somadores completos e os meios somadores projetados anteriormente, nós podemos desenvolver um somador de 4 bits. O somador de 4 bits desenvolvido aqui, nós chamamos de somador Ripple Carry. Como é que a gente vai projetar esse somador? Vamos supor que a gente queira projetar um somador de 4 bits. E vamos representar o primeiro número a ser somado por A e o segundo número a ser somado por B. A vai ser representado pelos seus bits individuais. Então A vai ser A3, A2, A1 e A0. Em que A0 é o menos significativo e o A3 é o mais significativo. Da mesma forma B. B vai ser B3, B2, B1 e B0. B0 é o menos significativo e B3 é o mais significativo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar A0 e B0, aplicar ele num meio somador, gerando a minha saída S0 e o meu bit de transporte, que eu vou chamar de C1. Esse C1 eu vou aplicar juntamente num somador completo com A1 e B1, gerando S1 e meu bit de transporte C2, que vai para a próxima coluna. Então, no meu próximo somador completo, eu vou ter como entrada C2 e as variáveis A2 e B2, aplicadas no somador completo, gerando S2 e C3. E por fim, lá no meu último somador completo, eu vou aplicar C3 juntamente com os dois últimos bits a serem somados, no caso A3 e B3.
Vou aplicar isso no somador completo, gerando S3 e o último bit de transporte, que no caso é uma saída do meu somador de 4 bits. Então essa associação de circuito aqui, essa associação descrita no slide, ela corresponde a um somador de 4 bits. Evidentemente, toda vez que a gente for precisar de um somador de 4 bits, nós não vamos desenhar todo esse diagrama de blocos. Vamos, no caso, utilizar uma representação mais simplificada. Vamos, no caso, indicar o somador todo por uma caixinha só. Então, isso aqui é uma caixinha que representa meu somador de 4 bits. E a gente sabe que dentro desse somador de 4 bits tem essa associação de meios somadores e somadores completos. Sempre lembrando, em cada meio somador desse, nós temos aquela associação de portas lógicas que implementam o meio somador. E dentro de cada somador completo desse, nós temos aquela associação de portas lógicas que implementam um somador completo. Veja que aqui para o meu exemplo com 4 bits, eu tenho minha variável A para ser somada, minha variável B para ser somada, gerando minha saída S e meu último bit de transporte, que aqui é C4, que é esse daqui, é o último bit de transporte gerado pela soma dos bits mais significativos. Todavia, pense bem, para um somador de 4 bits ainda dá para desenhar isso aqui. Mas se a gente tivesse um somador, por exemplo, de 32 bits, a gente vai desenhar 32 entradas para B, 32 entradas para A, 32 saídas? Evidentemente que não, vai ficar muito complexo. Então na eletrônica digital nós temos uma representação compacta, que é esta representação aqui de baixo. Ao invés de a gente representar os bits individuais, a gente vai representar os grupamentos de bit. No caso, essa representação aqui está dizendo que meu número A tem 4 bits. Eu indico isso botando uma flechinha do lado da entrada e do lado dessa flecha eu indico a quantidade de bits daquela entrada. Então, no caso, minha entrada A tem 4 bits. Minha entrada B também tem 4 bits. Minha saída S tem 4 bits. E quando não indico nada, quer dizer que aquela entrada ou saída tem um bit apenas. Então C4 tem apenas um bit. Essa aqui é só uma representação compacta para isso aqui de cima, que vai ser muito utilizada principalmente em projetos de sistemas digitais mais complexos. Existe uma pequena substituição que a gente pode fazer aqui no somador Ripple Carry, que é o seguinte. Ao invés de a gente utilizar um meio somador aqui, para somar os bits menos significativos, vamos utilizar um somador completo. Então, realizando essa substituição, nós temos esse somador aqui. Neste caso, veja que essa entrada aqui, referente à entrada de transporte do primeiro somador completo, passa a ser uma entrada do meu somador de 4 bits. Essa entrada a gente chama de carry in. Então, nós temos essa associação do meu somador completo. Veja que a única diferença aqui é que eu tenho mais uma entrada, que eu estou chamando aqui de C0, que recebe o nome de carry in. Quando a gente quer simplesmente fazer a soma de A com B, esse valor de carry in deve ser igual a 0, pois em todo o processo de soma, o bit de transporte na primeira coluna, ou seja, na coluna menos significativa, deve ser 0 para não alterar o resultado da soma dos bits menos significativos. Uma aplicação de você utilizar essa entrada carry in é você fazer cascateamento de somadores. Nesse caso, vamos supor que a gente queira construir um somador de 8 bits usando apenas somadores de 4 bits. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar primeiro um somador de 4 bits e ligar ele em cascata com outro somador de 4 bits. Como é que eu faço isso? Os 4 bits menos significativos de cada um dos números, no caso A3 até A0 e B3 até B0, eu boto num primeiro somador. Esse primeiro somador vai gerar a parte menos significativa da soma, no caso S3 para S0. O último bit de transporte desse somador de 4 bits eu vou ligar na entrada carry in do meu outro somador de 4 bits. Lá no meu outro somador de 4 bits eu boto os 4 bits mais significativos de A, os 4 bits mais significativos de B, e vai ter como saída os 4 bits mais significativos da soma. Então essa ligação aqui de um somador de 4 bits com o outro somador de 4 bits só é possível se esse somador de 4 bits, aqui, esse segundo, tiver a entrada de carry in, para que eu possa ligar o transporte do somador de 4 bits, que vai somar os bits menos significativos, com o carry in do somador de 4 bits, que vai somar os bits mais significativos.
Evidentemente que lá na entrada de query do somador, que soma os bits menos significativos, para eu não alterar o resultado da soma, esse query vai ter que ser igual a 0. Outra aplicação para o meu query é supor que eu queira implementar a expressão A mais B mais 1. Então o que eu posso fazer? Meu somador só tem duas entradas, então eu só posso fazer somas de duas parcelas. Eu poderia pensar em primeiro fazer A mais B e depois o resultado fazer mais 1. Neste caso eu precisaria de dois somadores. Só que, especificamente, quando eu quero fazer a soma mais 1, o que eu posso fazer é simplesmente usar a entrada query como sendo igual a 1. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a operação A mais B mais 1, é só pegar essa entrada de query especificamente e colocar ela em 1. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Na aula que vem, nós vamos implementar esse circuito de somadores no Logsim, projetando um somador de 4 bits. Para isso, vamos começar implementando um meio somador, um somador completo, um somador de 4 bits e realizar o cascateamento de dois somadores de 4 bits para gerar nosso somador de 8 bits. Então, eu espero todos na próxima aula. Fiquem bem e até a próxima.